Salve, salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigos, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos e precisamos falar como o Coringão é embaçado, como o Coringão é foda, como o Coringão é impressionante, é inexplicável, é inexplicável. Quem não é corintiano nunca vai entender o que é o Corinthians, nunca vai entender o que é esse clube. Todo desfalcado, perdendo jogador a cada dia perde um jogador, perde o seu melhor jogador minutos antes do jogo, é cortado, tem que fazer um reajuste na escalação, jogador da base tendo que estrear no meio do caos, e o Coringão consegue arrancar uma vitória no Maracanã, jogando mal, um jogo feio, um jogo horroroso, um jogo ridículo de feio, coisa horrível. Nossa senhora, como esse jogo foi horroroso e o Coringão conseguiu. Uma falta, a bola não bate no zagueiro. Não sei se bateu no Ramalho ou não. Ele mesmo falou que não, mas é umas imagens completamente inconclusivas. Mas o Coringão é embaçado. O Coringão é embaçado, né? E conseguimos uma vitória impressionante no Maracanã hoje. E quando eu falo impressionante, não é porque o Corinthians jogou bem, não é porque o Corinthians fez uma atuação implacável, absurda. Não, o jogo foi horroroso, o Corinthians jogou mal. Como o Fluminense também jogou mal. Mas quando eu falo que é uma vitória impressionante, é na questão de todo o enredo da partida. Todas as circunstâncias, toda a situação que o Corinthians se encontra. O Corinthians está sem o seu camisa 10, perdeu o Garro antes do jogo, você tinha o Yuri voltando de lesão, você tinha no banco de reservas Romero, Thales Magno, Charles, você tem que colocar o Rian, o Bidon suspenso, o Rian teve que começar jogando hoje, o Michael indo para o seu quinto jogo consecutivo, você tendo que improvisar o Vitinho numa posição que não é a dele, né? Tendo que fazer dobra de lateral, entre aspas, não é uma dobra porque o Roger jogou de terceiro zagueiro, mas tendo que fazer mudanças na formação porque não tem jogador, todos os jogadores no DM. Então a vitória é impressionante por conta das circunstâncias da partida de hoje, as circunstâncias do momento que o Corinthians está vivendo hoje, com jogadores completamente desgastados fisicamente, e alguns estão estourando, estão indo pro DM, demorando para voltar, né? O Memphis, ele volta de lesão, faz um jogo contra o Atlético Paranaense, faz um jogo contra o Palmeiras, vai para a seleção holandesa, joga 2 jogos lá, acaba sentindo lá também, aqui faz um esforço, se machuca também. Aí o Garro antes do jogo sente o dedo na panturrilha. Se você voltar lá atrás, já não tem Carrilho, já não tem o Ranieri, já não tem o Bidon. Você olha pro banco e você não vê jogadores confiáveis para assumir essa responsabilidade. Você tem que recorrer à base, e a base dá a resposta. O que correu o André Luiz hoje? O que esse menino correu? Menino de 19 anos, um tanque fisicamente, um cavalo grande, forte. Eu vi gente falar, mas é fominha. Eu prefiro que seja fominha mesmo. Quem fica com fome absurda de bola, jogando futebol, correndo, brigando, derrubando os caras, dando sangue, dando a vida. É isso que eu quero. E é isso que a gente vai ter desses moleques da base. Porque a gente olha pro elenco e a gente não vê muitos jogadores que dão essa vida que esse menino deu hoje. Olha o Thales Magno, olha a partida que o Thales Magno fez hoje. Ah, mas ele fez a jogada que gerou a falta pro gol. Tá, beleza, ok, você tem um ponto. Mas o que ele acertou durante o jogo? O que ele acertou além disso? Ele errou passe, ele errou domínio, ele deu contra-ataque, ele tomou amarelo fazendo falta imbecil porque ele perdeu a bola no ataque, teve que fazer a falta na volta. Então eu prefiro olhar para a base e ver pessoas que estão querendo jogar futebol, meninos que querem jogar futebol, que querem dar a vida, querem ganhar uma oportunidade para dar a vida, para dar certo no futebol, do que ver o Thales Magno jogando com a camisa do Corinthians, completamente sem condições de atuar com a camisa, sem condições de entrar em campo. E não é só questão de futebol, é questão de vontade, é questão de postura,
É questão de saber a camisa que está vestindo. E o Thales Magno parece que não sabe a camisa que ele está vestindo. E claro, tecnicamente é um jogador completamente limitado. Um jogador que parece que desaprendeu a jogar futebol. E olha que eu não acredito nisso. Eu acho que o jogador não desaprende a jogar futebol. Mas, se olha pro Thales Magno, ele é o retrato dessa teoria. Um jogador que desaprendeu a jogar futebol. Um jogador que não consegue fazer absolutamente nada. Ele recebe uma bola sozinho. Quer ele ir pra cima do cara. Ele domina errado e perde a bola. E aí ele faz a falta, toma amarelo e a gente quase tomou gol na sequência. Então eu prefiro ver o André Luiz entrando com fome, com gana, com vontade, com amor à camisa, com respeito com a camisa que veste, querendo dar certo no futebol, porque ele sabe que ele dando certo no futebol vai dar sustento para a família, vai conseguir uma casa para a mãe. Então eu prefiro esse moleque do que ver o Thales jogando futebol. Entendeu? Então, o Corinthians em meio ao caos, em meio a uma bagunça política, em meio a jogadores machucados, em meio a desfalques atrás de desfalques, o Dorival, que não é um gênio, tendo que se virar com o que tem, e está conseguindo se virar com o que tem. A gente critica quando é para criticar, a gente cobra quando tem que cobrar, mas precisamos falar a verdade aqui. O Dorival está conseguindo fazer mágica com o que ele tem. O Corinthians está com mais um jogo sem ser vazado. São 3 jogos sem ser vazado. Perdão, são 2 jogos sem ser vazado. E tipo assim, e se você colocar aí, tomou um gol contra o Palmeiras ali, beleza? Mas pô, então vamos colocar aqui 4 jogos, 1 gol sofrido. 3 jogos sem ser vazados, é muito importante. 3 de 4 sem ser vazado, é muito importante. Qual foi o pior problema do Corinthians esse ano? A sua parte defensiva. Isso falando do campo e bola, sem contar os desfalques, sem contar as lesões. Então, o Dorival está conseguindo fazer com o que ele tem. É o treinador dos sonhos? Não acho que é o treinador dos sonhos. E não vai ser o treinador dos nossos sonhos, não vai ser o nosso treinador favorito. Ele vai fazer cagadas atrás de cagadas, normal. É o Dorival, não é o Guardiola. Então ele vai fazer cagada. Vai ter jogo que ele vai fazer uma cagada atrás da outra. Mas a gente tem que falar a verdade aqui. Ele está conseguindo fazer mágica com o que ele tem. Ele está perdendo um jogador a cada jogo. Eu sei que às vezes ele se apega muito no Triogin, mas é um fato. Ele teve um jogo e meio com o Ciro à disposição. E antes que falam que é migué de tal jogador, migué não se constata lesão. Se for migué, não se constata lesão. E foi constatada a lesão no Memphis. Não tem como dar migué mais no futebol hoje. Não tem como mudar, mentir mais. Estamos em 2025, porra. Tecnologia absurda. Então foi constatada uma lesão. Se ele está lesionado, ele não pode jogar. Simples. Ah, mas o Garro jogou lesionado. Aí vai de personalidade de cada um. Entendeu? Então, o Garro sentiu a panturrilha hoje. Se ele jogasse e estourasse, a gente vai ficar puto com o quê? Eita, prelo. A gente vai ficar puto com o quê? Com o departamento médico do Corinthians que permitiu que o Garro jogasse machucado. Mas não, ele foi preservado também. Então, em meio ao caos, o Dorival consegue fazer finalmente o seu arroz com feijão. Finalmente o Garro está conseguindo fazer o que ele sempre fez. Quer armar o time bem postado, quer segurar a parte defensiva, quer saber jogar com o que tem. Entendeu? E quando eu falo arroz com feijão, eu não falo com o teor, com o tom que a mídia fala, que é desrespeitando o Dorival. Eu falo isso com respeito. O Dorival ele faz um simples bem feito. E o simples bem feito é um puta trabalho. Quando o treinador faz um simples bem feito, é um puta trabalho. Então, Dorival, continue fazendo isso. Continue fazendo o simples. Porque o simples bem feito é um puta trabalho. Simples assim. Não precisa inventar. O Corinthians não tem condições de inventar. O Corinthians não tem jogadores para inventar. Então, não coloca mais Félix Torres. Não precisa mais.
Se for colocar o Félix Torres ou colocar o Jacaré, que é da base, coloca o Jacaré no lugar do Mateuzinho se precisar. O Charles, que ele pode ter vontade, beleza, é um jogador que nunca. A gente pode não podemos reclamar da vontade do Charles, mas é um jogador que tecnicamente deixa a desejar e compromete. Coloca o André. Vamos criticar os meninos da base? Vamos criticar, porque são jogadores como qualquer outros. Mas são jogadores que vão entrar com vontade. Que tem a sua qualidade. Que chegou no sub-20, chegou na base, tendo qualidade. Então, volto a repetir, o Corinthians é embaçado. Domingo que vem, a gente pode chegar na casa do Sport lá e dar uma merda federal e não conseguimos ganhar lá. Porque é futebol, acontece. E o Corinthians dá uma dessas, né? Faz uma vitória impressionante num jogo, no outro jogo entra completamente desligado defensivamente e acaba perdendo o jogo. Mas aí é o Corinthians. Também tem dessas. Por isso que eu falo que o Corinthians é inexplicável. O Corinthians é embaçado, é absurdo, mas é inexplicável. Tem jogo que o Corinthians entra com a atenção triplicada, tem jogo que o Corinthians entra como entramos contra o Juventude, por exemplo. Mas em meio ao caos, o Corinthians mostra sua grandeza. O Corinthians vence o Campeonato Paulista, impedindo o tetra do seu rival, elimina esse próprio rival na Copa do Brasil, chega numa semifinal de Copa do Brasil, com possibilidades claras de ser campeão. Vai ser difícil passar do Cruzeiro, que é um time muito mais organizado, é um time com muitas peças, é um clube com recursos financeiros, é um clube que conseguiu se reforçar no ano, é um clube que é bem gerido, embora seja SAF, é bem gerido pelo seu dono, não tem mais dívidas, então é um clube que conseguiu se reforçar. O Corinthians, por más gestões, más administrações, não conseguiu se reforçar por conta do transfer ban. Então vai ser um jogo muito duro, porque tudo isso envolve no campo e bola. Então, dentro de campo vai se resolver em qualidade técnica, vai se resolver em força de vontade, vai se resolver em gana por vencer, em personalidade, em caráter, em postura. É isso que vai acontecer em dezembro. Só que agora a gente precisava vencer hoje no Campeonato Brasileiro. Vencemos. Domingo que vem vamos precisar vencer o Sport. Então, se o jogo for feio, se o jogo for horroroso, se o jogo for belíssimo, o Corinthians precisa sair de lá com 3 pontos. E não é desrespeitando o Sport. É que o Corinthians, a situação que o Corinthians está na tabela, precisamos continuar pontuando. Precisamos continuar subindo na tabela. Não podemos dar margem para erro no Campeonato Brasileiro. Quantos times focaram em Copas e não conseguiram manter a regularidade do brasileiro e o pessoal sufoca até o final? Atlético Mineiro no passado chegou na final das 2 Copas e quase foi rebaixado. Então, o Corinthians, aproveitando que a Copa do Brasil vai ser só em dezembro, foca total no brasileiro. Conseguiu a primeira vitória hoje, depois da classificação para a semifinal. Tem Sport e Flamengo. Sport fora de casa. É um jogo que podemos vencer. É um jogo que precisamos vencer. E contra o Flamengo, é um jogo que também precisamos vencer, mas sabemos que vai ser muito mais difícil do que jogar com o Sport fora, do que jogar contra o Fluminense fora, reserva. Vai ser o Flamengo em casa. Mas vamos pensar no Sport primeiro. Precisamos continuar pontuando no Campeonato Brasileiro. Precisamos terminar o Campeonato Brasileiro sem susto, para aí sim conseguir focar totalmente na Copa do Brasil. Tá? Então, com todos os desfalques do Corinthians numa bola, consegue a vitória. Uma falta, a bola passa direto, entra. Quando a gente nem esperava, o Corinthians estava sem atacar nessa parte do jogo. O Corinthians não atacou o jogo inteiro, mas nessa parte do jogo, nesse momento do jogo, nessa ocasião, só dava o Fluminense. Rondando a bola dentro da área e tudo. E aí o Thales consegue sofrer uma falta. E aí sai o gol do Mateuzinho. Tá? Então, baita partida do setor defensivo. Ramalho, Gustavo e Angileri. Bidu um pouco abaixo, mas tudo bem. Mateuzinho estava naqueles dias de Mateuzinho, né? Errando tudo, mas não falta entrega, não falta vontade. E foi premiado com o gol. A partidaça do Rian. Uma partidaça do Rian. Tá? Precisa ser falado aqui. O Rian é pouco falado, porque às vezes o Rian se esconde dentro do jogo. Mas hoje o Rian fez uma partidaça.
Partidaça. Partidaça do Maicon também, tá? Eu critico muito, mas eu também sei elogiar uma boa partida do Maicon. O Maicon vem fazendo partidas boas. Nada exuberante, mas uma partida boa do Maicon hoje. Quem mais? Vitinho, um pouco abaixo, mas tudo bem, posição diferente, jogando como um meia, jogando por trás dos atacantes. Mas fez o que deu pra fazer, tá? Mas foi uma partida abaixo. O Kaique, mais uma partida abaixo do Kaique, mas eu entendo, é um moleque novo, que vai ser cobrado. Acho que falta um pouco mais de personalidade, mas é um menino que se entrega, que vai pra cima. Falta mais ir pra cima, ainda mais, mas é um menino que se entrega, é um menino que procura jogo, tá? E o Guinegão hoje um pouco isolado, normal, sem armador, não tinha um cara pra pifar, não tinha um cara pra achar, não tinha um cara pra trabalhar a bola com ele. Vitinho e o Kaique não foram esses dois caras hoje, mas tudo certo, tá suspenso infelizmente no próximo jogo, então deve ser o retorno do Yuri ao último titular. Mas o Guinegão aí volta forte contra o Flamengo aí, se Deus quiser, reforçando o nosso time, tá bom? Então é isso, tá? Mais um jogo sem ser vazado. Uma vitória muito importante. A gente não venceu o Fluminense no Maracanã desde 2017. Então é muito bom poder voltar a vencer o Fluminense lá. O Fluminense que venceu a gente na Neoquímica Arena. Esse jogo estava encaminhando para mais um 0x0 no Maracanã, mas conseguimos essa vitória, tá? E é isso. Um forte abraço para todos vocês. Uma boa noite, um ótimo domingo amanhã, tá bom? Aquela macarronada. Quem for para a igreja, Deus abençoe. Uma macarronada, um churrasquinho, se vocês quiserem, o que vocês quiserem. Tô liberado. O Coringão ganhou. Todo mundo liberado. Um churrasquinho amanhã, uma macarronada. Fechou? Então é isso. Vai, Corinthians. Valeu, falou. Fui!